Olá, pessoas desocupadas e birulipes da cabeça. Meu nome é Edu Honorato e essa é uma edição especial do podcast VDMC Vozes da Minha Cabeça. Primeiro eu vou deixar bem claro que aqui nesse momento não está mais o Eduardo professor, o Eduardo psicólogo. Eu hoje sou uma pessoa cacura, fofoqueira e desocupada. Isso porque, segundo algumas postagens na internet, tem que ser muito desocupado para fazer o que eu vou fazer agora. Esse episódio é um episódio especial do VDMC em que eu vou trabalhar algumas informações do caso do P. Diddy ou Puff Daddy ou Sean Combs ou essa história que está tomando conta da internet. Mas o meu olhar é sempre um olhar de quem estuda comportamento humano, de quem dá aula sobre psicopatia, de quem... Então, assim, eu sempre me interesso por esses casos. Então, quando tem um caso muito grande assim, que eu sei que vai trazer conteúdo para as aulas que eu dou, eu me interesso e entro nesse hiperfoco muito doido aqui, tá? Primeiro assim, eu entendo haters da internet, eu tô acostumado a lidar com eles. Saiu uma postagem hoje no Perrengue Chique que mostrou uma reunião que eu fiz com os meus amigos sábado agora em casa e que com pizza, vinho, a gente discutiu esse caso e foi da onde surgiu a ideia desse vídeo de hoje. Eu entendo que para algumas pessoas é muito desagradável você ver imagens de adultos que são estáveis emocionalmente, que trabalham e se relacionam, que têm família, e ver as pessoas se reunindo num sábado à noite para comer pizza e tomar vinho com os filhos. Minha mãe estava presente, meu filho, meu esposo, meus amigos, até os animais. Eu sei que isso desperta desconforto emocional em algumas pessoas. Então, para você que tentar me atacar, me chamando de desocupado, me chamando de qualquer coisa, eu entendo o seu desconforto emocional por ver a felicidade alheia, mas tá tudo bem. Quando você me chama de alguma coisa de desocupado ou do que quer que seja, isso fala muito mais sobre você do que sobre mim. Então eu vou falar hoje sobre a trindade do mal do caso do Puff Daddy. E aí vocês precisam entender, primeira coisa muito importante, esses vídeos são todos, esse vídeo e esse organograma, ele surge a partir de duas pessoas muito importantes. Ele surge a partir do canal do Fefo Verso, que foi o primeiro vídeo que eu vi, e depois do canal da Nath e da Isa. E aí você precisa assistir toda a lista que elas têm, chamado Trindade do Mal. Inclusive, essa nomenclatura é essencial para a gente entender esse caso. A Trindade do Mal, do canal da Nath e da Isa, que fala muito sobre esses casos. É uma playlist com vários vídeos, elas estão há meses e meses. E foram elas que despertaram esse meu hiperfoco muito doido para trabalhar com essa loucura aqui, tá bom? Bom, se você não me apoia ainda, se você não conhece o podcast, vai no www.vdmc.com.br e apoie esse podcast e se torne um apoiador, porque eu vou continuar falando de saúde mental, tá bom? Eu ia colocar esse episódio só para quem estava apoiando, mas eu falei, não, é maldade demais, então eu vou colocar ele aberto e não tem nenhum problema. Bom, a gente precisa partir de um começo, então. A partida desse mapa mental, ele se dá, então, do trabalho da Nath, da Isa e das meninas, né? Joga no YouTube, Nath e Isa, e você vai ver lá, Trindade do Mal. A partir de 3 grandes nomes, o R. Kelly, o Diddy, que também é conhecido como Puff Daddy. Eu demorei pra entender quem era Puff Daddy, tá? Que o Puff Daddy era o Diddy, que era o Sean Combs. Mas ele é uma pessoa só. E a outra pessoa que faz parte da Trindade do Mal, que é o Jay-Z. Lembrando assim, eu não sou fã dessas pessoas, eu não sou fã de Beyoncé, eu não sou fã de Justin, eu não conheço muito essas coisas e os nomes foram aparecendo e eu fui conseguindo entender. Eu brinquei que assim, pra mim Jay-Z era marido de uma Kardashian, então assim, a única pessoa que eu conhecia aqui era o Puff Daddy e vagamente. Mas o interesse surge nessa trindade do mal porque você consegue ver nitidamente uma teia sádica e perversa se formando, girando no entorno desses 3 grandes nomes. Eu não tenho muito tempo de estúdio hoje, né? Não tenho muitas horas, mas eu vou tentar explicar para vocês o básico. Então a gente começa, se a gente pegar essa imagem, ela tem 3 grupos, 3 pessoas centrais. O R. Kelly, que tá na esquerda, o Puff Daddy no meio e o Jay-Z. A história começa, então... Eu tenho que puxar algum lado dessa história. Então eu vou tentar puxar um lado centrado pelo Jay-Z. Pelo Puff Daddy. O Puff Daddy, lá atrás, há muitos anos, ele lança uma empresa chamada Uptown Record, que dessa empresa de 5 pessoas que participaram, quase todas estão mortas no dia de hoje. Essa empresa de gravação, lá dos anos 80, 90, tinha muita influência, entra no mercado. Ele tá ligado, antigamente, com um cara muito importante chamado Clive Davis, que quem é fã da Whitney Houston, que aí entra
na área que eu entendo, né, sabe que foi ele que descobriu a Whitney, que lançou, então ele era o grande nome do R&B lá atrás, nos anos 1900 e bolinha. Então, assim, o Puff Daddy também tem um pai que tem uma ligação com um cara chamado Frank Lucas, que está relacionado com os gangsters americanos. Gravem essa frase. Esse caso do Puff Daddy, pra mim, ele é um caso que, se eu tivesse que resumir, seria o Al Capone com o Ted Bundy, o maior mafioso da história dos Estados Unidos, com um dos maiores serial killers. E Ted Bundy eu conheço porque eu escrevi trabalho sobre ele, li todas as biografias que tinham sobre a história, que é um nível de psicopatia absurda. Então a gente tem um caso aqui que reúne Al Capone e Ted Bundy numa mesma pessoa ou numa tríade que vai se espalhando de maneira bizarra. Então a gente tem o Puff Daddy, que era um dos donos da Uptown Records, né, lá nos Estados Unidos. Ele tem contato, ele é treinado por Clive Davis, ele é treinado por esse cara dos anos 70 para dar continuidade ao legado no R&B. E aí você pode pegar todos os documentários que falam sobre a máfia americana, o quanto isso pode estar ligado com outros criminosos, mas não é sobre essa rede o assunto. O assunto é sobre essa rede que o Puff Daddy, o R. Kelly e o Jay-Z construíram. Bom, o Puff Daddy, então, vem com essa história da Uptown Records, ele se transforma numa dos grandes nomes do R&B americano. Antes disso, nos anos 90, né, é porque assim, a história tem vários fios e a gente precisa puxar alguns fios. Antes disso, nos anos 90, a gente tem duas mortes que são importantes. A gente tem a morte de um rapper chamado Tupac, que era da costa oeste, e a morte de um outro rapper chamado Big, que era da costa leste. Os dois é uma história muito bizarra. As meninas, né, Trindade do Mal, tem um vídeo que explica quem morreu primeiro, quem foi que mandou matar quem, qual foi a história que aconteceu ali, mas esses dois caras acabam morrendo e eles abrem espaço para um novo grupo, para uma nova geração, para pessoas assumirem o leste, pessoas assumirem o oeste, nessa briga pelo rap. O Jay-Z vai disputar espaço com um cara chamado Nas, que acaba tendo um colapso mental, mas ele domina um grupo. O Puff Daddy domina uma região e o R. Kelly também. Aí a gente precisa entender que essa trindade do mal, historicamente, tem a cultura ou o hábito de contratar mulheres muito novinhas, meninas ou garotas, assinar contrato de música R&B, elas estouram no cenário mundial e as coisas estranhas acontecem. O primeiro caso que me chamou a atenção, que foi quando eu gritei quando eu estava escutando essa história toda, é pelo braço do R. Kelly, aqui do lado esquerdo, que a gente tem um caso muito famoso, que é o caso da Aaliyah, que morre lá atrás, acho que no início dos anos 2000, 2001. Para quem não lembra, a Aaliyah era uma grande cantora de rap, era uma rap R&B, era uma pessoa muito estilosa, e ela era uma it girl, ela era assim um dos grandes nomes da música, e isso numa época pré-Beyoncé, em que você tinha Destiny's Child, mas era assim o início dessa nova geração já dos rappers que estavam vindo a partir dessa trindade. R. Kelly conheceu essa menina, Aaliyah, quando ela tinha 13 anos de idade, ele começa a se relacionar com ela, ela lança um single que fala sobre age is not just a number. Tem umas coisas assim, uma criança que foi contratada pelo R. Kelly, eles se casam, ele falsifica o documento de casamento de que ela era maior de idade e ela não era. Eu sei que no final das contas, a história da Aaliyah foi uma história de abuso, foi uma história de violência doméstica e que ela fica presa a esse cara durante muitos anos. Lembrando que esse cara, R. Kelly, ele tá preso hoje por prostituição, por pedofilia, ele foi o primeiro da Trindade do Mal que foi preso. Então, o caso da Aaliyah começa a chamar a atenção porque ninguém nunca investigou nada, nunca deu em nada, mas é um caso muito bizarro. Quando a Aaliyah consegue sair das mãos do R. Kelly, ela se relaciona com outro amigo deles chamado Dame Dash, que tá aqui na pontinha, lá naquela extremidade lá, e ele tá com um tiquezinho porque ele é uma pessoa boa. O Dame Dash já deu várias declarações sobre a morte dela, como foi uma coisa muito estranha, muito bizarra. Resumindo a história, a Aaliyah foi gravar um clipe num país aqui no Caribe, numa das ilhas, eu não lembro qual é agora. Ela vai gravar esse clipe, ela termina de gravar, o Lenny Kravitz manda um avião para ela voltar. O produtor resolve colocar todo mundo no avião do Lenny Kravitz e a Aaliyah sozinha num avião de carga, levando os equipamentos da filmagem, que todo mundo sabia que estava acima do peso. Ela supostamente tem uma crise emocional, não quer embarcar, ele manda todo mundo no avião, e o avião da Aaliyah, que só tem ela, o piloto e o material, decola e cai imediatamente com excesso de peso.
Algumas testemunhas do caso disseram que a Lia entrou no avião drogada, deram remédio calmante ou alguma coisa e ela estava desacordada quando entrou nesse avião. E quando vai investigar essa história, o piloto do avião estava com cocaína e álcool no sangue, o brevet dele estava vencido, estava suspenso, um monte de história e que acabou por isso mesmo a investigação. Um assassinato ou alguma coisa que ocorre num desses países aqui na América Central, no Caribe, e que você pode ter polícia corrupta, mas a história foi apagada lá atrás. Todo mundo desse mundo R&B sempre soube que a Lia foi assassinada, porque tinha uma briga com R. Kelly, tinha uma disputa com Diddy, tinha uma disputa com Jay-Z, é uma confusão, mas ela foi uma das primeiras pessoas a ser morta. Tá bom. Então a gente tem esse braço aqui. O Puff Daddy, ao longo desses últimos 30 anos, a impressão que eu tive é que ele recebeu, então, como se fosse um legado do Clive Davis para essa nova geração dos gangsters e da música e tal. Ele tem algumas situações que vão acontecendo com ele ao longo da vida que são super misteriosas. A gente tem a história da Jennifer Lopez, que foi namorada dele durante muitos anos. Teve um incidente numa boate em Nova York no final dos anos 90, início dos anos 2000, que eu não lembro agora. E ele foi pego com uma arma. A Jennifer Lopez teria cometido perjúrio, mas não, participou do processo. Eu sei que um colega dele, um funcionário dele, assumiu a responsabilidade do porte de armas e pegou 10 anos de prisão. Ele se livrou disso. Nesse momento, então, quando você tem o Puff Daddy que vai construindo esse grande mundo da música R&B, em que as pessoas só conseguem fama e sucesso se estão atreladas a ele. Ele vira o grande gangster mesmo, o grande gangster nesse processo todo, e aí os vários nomes vão surgir a partir daí. Você tem a Jennifer Lopez, que já se relacionava com ele, você tem a Mary J. Blige, que vem nessa história, você tem o Usher. A história do Usher é que o Puff Daddy tem um negócio chamado Flavor Camp, que é como se fosse um local para treinamento de novas celebridades do R&B, alguma coisa em que ele faz algumas atividades e tal. E dizem que esse local chamado Flavor Camp é onde os menores de idade sofriam vários tipos de abuso e de assédio sexual. Esse Flavor Camp teria sido o local onde o Usher levou o Justin para cair nas garras do Puff Daddy. É o mesmo local, e aí presta atenção, é o mesmo local que o filho do Will Smith e da Jada disse que o pai dele levou ele lá e que ele supostamente também teria sofrido abusos. Então essa história do Flavor Camp, ela vai se juntar com a história do Will Smith e da Jada aqui embaixo, que vai se juntar também com a história do Tupac. Lembra do Tupac que eu falei, que era o rapper do lado oeste, que foi morto nos anos 90? Ele tinha alguma relação com a Jada, mulher do Will Smith. Will Smith, que era cantor de rap ou de R&B lá atrás, nos anos 90, e que é amigo do Puff Daddy. Segundo o filho da Jada e do Will Smith, ele deu algumas declarações de que essa relação do Tupac, da morte dele, é um momento de briga entre o pai e a mãe quando falam de divórcio, que tem alguma coisa história ali. Então a gente já sabe que o Will Smith está relacionado nessa história toda, entra aqui por baixo via a história do Tupac. Lembrando que a pessoa que matou Tupac se chama Keffe D. Keffe D está preso e ele diz, no documentário que apareceu, que eu vi numa das questões, ele fala nitidamente que quem pagou ele e o grupo dele para matar o Tupac foi o Puff Daddy, foi o Diddy, né? O Diddy ou o Sean Combs. Então essa história é muito mais bizarra. Tem uma outra história aqui embaixo também de um cara chamado Bryce Shear, eu não sei se assim se pronuncia, é um artista, um ator que começou a cantar e que participou de alguns seriados, e ele foi pupilo do Will Smith, e ele já declarou, e já tem situações de que ele declarou abusos, então é muita coisa que vai misturando. Então o Puff Daddy se liga com a história do Will Smith através do Tupac. A história do Justin é porque o Usher teria levado o Justin para esse Flavor Camp. Aí começam algumas teorias de conspiração, algumas teorias meio mirabolantes, mas que eu vou falar porque é o que eu tô lendo e que eu tô investigando. De novo, assistam a Trindade do Mal da Nath e da Isa. Outra coisa muito importante podcast Me Conte Uma Fofoca, do Thiago e do Edu. Tem um episódio específico para apoiadores com a Nath e com a Isa de quarta-feira da semana passada. Vale a pena. Vai no Apoie-se, assina e escuta esse episódio porque ele tem um resumão muito legal, tá certo? Bom, vamos lá. Então,
Vou pegar agora algumas coisas que aconteceram dessas situações que são muito estranhas, que, meu Deus, tadinho, o Puff Daddy ele é um grande injustiçado. O Puff Daddy teve uma esposa chamada Kim Porter, com quem ele foi casado durante muitos anos e com quem ele teve vários filhos. Ela conseguiu se separar dele, ela é uma das pessoas que veio do original do Uptown Records. Todos morreram, só tem ele e uma outra pessoa viva. Ela era funcionária dele, veio casada com ele desde lá de trás. Ela consegue se separar dele. Há uma suspeita de que ela estava escrevendo um livro sobre a história deles e, de repente, ela apareceu morta com um quadro de pneumonia. Uma mulher de 48, 49 anos em Los Angeles, que tinha uma vida saudável, de repente aparece morta com pneumonia. Essa morte, depois que foi melhor investigada, e aí essa informação eu achei em alguns vídeos, mas nada muito concreto, né? Mas eu sei que isso rola muito na internet. O legista que teria feito a autópsia dela declarou que tinha encontrado substâncias, drogas e álcool, alguma coisa, mas ele acabou morrendo misteriosamente. E o policial que foi investigar também morreu misteriosamente. Todo mundo que se envolve com essa tríade do mal morre misteriosamente, tem umas situações muito bizarras e sofre todos os problemas. Vocês precisam entender que durante 30 anos esse grupo ficou no poder ou está no poder lá e amedronta as pessoas descaradamente. Por isso que quando a gente vê as situações que aparecem nas Branquelas, nos Simpsons, no Todo Mundo em Pânico, em todos os seriados que fazem brincadeira com isso, é porque socialmente todo mundo sabia do que acontecia lá. Quem não sabia éramos eu, você e o brasileiro que não consome isso, mas o americano, quem trabalha na indústria, as pessoas que convivem com esse ambiente, sabem que essa música ela era dominada por esse trio sádico, perverso. Isso, assim, quando a gente fala de perversão, quando a gente fala de sadismo, a gente fala disso, é de poder de sofrimento, de ignorar o outro como objeto, passar por cima dele. E os relatos dos processos que envolvem o Diddy, envolvem o R. Kelly, são pessoas sádicas, sadismo puro, de você usar as pessoas. Não é dinheiro, é poder, é dor, é exposição, porque tem muita coisa suja e grave sendo colocada ali dentro dos processos. Então, tá, vamos lá. Kim Porter, então, que é a mulher dele, que morreu de pneumonia. Agora tem um livro que supostamente conseguiram pegar algumas partes, mas que sempre falou e sempre descreveu esse reino de perversão que gira o Puff Daddy. Um outro nome importante que tá do lado de lá, que é a Cassie, acho que é Cassie Ventura, que é uma namorada dele, de acho que 10 anos de relacionamento, que consegue se separar dele. E aí a gente precisa entender que quando você tem uma pessoa sádica e perversa, e ele tem um objeto aqui que é uma vítima, ele mastiga essa vítima até ele não querer mais e cuspir fora. Mas ele não solta aquela carne, aquela vítima até o final. Quando a Cassie consegue se livrar dele, sai dele, ela entra com um processo descrevendo todos os horrores que ela passou dos últimos 10 anos, certo? E o que ela foi vítima de estupro, de violência, de espancamento, de invasão de privacidade. Essa menina passou 10 anos nas mãos desse cara, tentando fugir, tentando se livrar, e não conseguia, porque os vídeos... Até que surgiu um vídeo agora dela sendo espancada no hotel. E assim, ela era espancada num hotel e depois o vídeo desaparecia, o policial desaparecia. Ele compra todo mundo porque ele é multimilionário e as pessoas têm medo dele. Quando a Cassie vem à tona e traz essas histórias todas e relata, e aí depois ela assina um acordo com ele, né? Tem umas questões americanas que eu não vou entrar no caso agora, mas todo mundo sabia que isso acontecia. E aí, assim, foi uma coisa muito séria, porque você começa a ver o que tem nessas freak-offs, que são essas festas que eles falam. Então, a Cassie traz à tona toda essa história. Quando a Cassie tenta se livrar dele, ela relata, por exemplo, que ele foi até a casa dela, ele teria estuprado, depois ela arruma um namorado e ele vai lá e destrói o carro. É uma coisa de pavor e pânico que gira em torno dessas figuras. Então você tem a Kim Porter, que foi a ex-esposa que já morreu, a Cassie, que foi quem conseguiu se livrar. E aí, eu vou entrar já no braço da Rihanna e do Jay-Z, mas ainda continuando aqui, entre o Puff Daddy e o R. Kelly, tem uma coisa que é importante, que é um nome chamado Left Eye, do TLC. Quem é mais antigo e kakura como eu vai lembrar da TLC, uma das vocalistas dele chamava Left Eye, que é aquela que pintava um negocinho aqui embaixo, que era aquela rapper. As meninas da Trindade do Mal, Nath e a Isa, publicaram um vídeo muito legal sobre elas, resumindo a história da Left Eye, das brigas que ela tinha com o namorado, porque a gente sabia que ela tacou fogo na casa do Cafajeste, e era uma relação tóxica.
Quando você vai estudar a história da Left Eye, aí você entende que ela e as meninas do TLC eram uma vítima dessa máfia, estavam relacionadas ao Clive Davis, que descobriu a Whitney, e também estavam relacionadas ao Puff Daddy. Só para vocês entenderem, o TLC tinha um contrato tão predatório com esse povo da música que elas estavam ganhando Grammy e não tinham dinheiro. Estavam falidas, porque elas ganharam... Enquanto a indústria vendeu, sei lá, 17 milhões de dólares, sei lá o que, de copies, o que foi aquilo, elas ganharam 50 mil dólares. E aí elas resolvem peitar esses caras. E elas peitam, elas entram, tem uma... As meninas descrevem essa história no vídeo. A Left Eye resolve peitar eles, não dá muito certo, ela sai da banda, e aí a Left Eye vai fazer uma imersão em Honduras, sei lá o que, com um cara muito estranho, gravando um documentário. Isso é muito importante, ela tá gravando um documentário, e aí a Left Eye pediu pro produtor, sei lá o que, quem é a pessoa que estava produzindo com ela, um carro para poder fazer uma gravação, e esse carro perde a direção e ela morre num acidente de carro. Tá, o que isso tem a ver? Por que está relacionado com a Aaliyah? A mesma pessoa que supostamente colocou a Aaliyah dentro do avião, acima do peso para cair, é o produtor que alugou o carro para Left Eye dirigir e supostamente teve esse problema. Então, assim, as coisas começam a se fechar, a teoria da conspiração pode ser, né? Pode ser. Mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa nessa história que tá piscando ali, né? Reparem, quando você trabalha com perversos, quando você trabalha com perversão sádica, é uma teia de aranha. Eles constroem uma teia de aranha de proteção e você tem que controlar essas vítimas e assediar e evitar que elas façam tudo isso. Então você tem Left Eye do lado aqui, você tem a questão do Justin com o Flavor Camp, e aí começaram a surgir algumas teorias que me deixaram muito assustado. E aí a parte que eu começo a falar assim, gente, tem muita teoria, tem muita loucura, mas tem muita coisa que pode fazer sentido. Uma das teorias que tem surgido recentemente é da relação do Michael Jackson com o Diddy e supostamente o Michael Jackson poderia ter sido assassinado por ele. Vazaram alguns áudios, algumas ligações de que o Michael Jackson afirmava que ele estava com muito medo e que ele dizia que ele seria assassinado e que seria culpado de uma overdose. Aí tem duas redes de teorias da conspiração que estão surgindo, que para mim as duas podem ser possíveis e aí a gente deixa que eles investiguem lá nos Estados Unidos, né? Mas um braço dessa teoria diz o seguinte, que o Michael Jackson teria uma indisposição com o Puff Daddy por conta do Macaulay Culkin ter sido resgatado dessa questão do Flavor Camp, que eu não consegui achar muita coisa, mas tem alguns relatos do pessoal do Macaulay confirmando essa história, e aí que vem o boom, que explode todo mundo na internet. Supostamente, as acusações do Michael Jackson de pedofilia teriam sido armações dessa rede. Lembrando que o Michael, ele vem de uma geração anterior, uma geração que pertencia ao Clive Davis. Então, na minha cabeça, havia um problema entre Michael, Mariah e Whitney com essa geração nova, que é o Puff Daddy assumindo o lugar do Clive Davis. Mas parece que ainda tem uma teoria de que esses processos do Michael Jackson eram todos formas de acusação para poder desequilibrar ele, porque ele não fazia parte desse conchavo. Aí tem uma teoria que diz que eles queriam comprar os direitos autorais dos Beatles que pertenciam ao Michael Jackson, então a ideia era quebrá-lo para fazê-lo vender. Aí assim, o povo começa a surtar realmente. Eu já vi teorias de que inclusive ele tinha medo. Quando o Michael Jackson protegia o rosto dos filhos, ele tinha medo dessa máfia do R&B que era comandada, ou que é comandada pelo Puff Daddy. E que essa lenda urbana de que o Michael morreu, ele se escondeu, é justamente porque ele tinha planos de se esconder, porque ele não aguentava mais a pressão toda. E quando vazou agora, né, algumas informações sobre a morte dele, em que ele diz que ele seria assassinado e seria colocado na forma de uma overdose, assustou todo mundo. E aí tem uma outra informação que completa esse caso, que é o segurança do Michael Jackson, que teria demorado 1 hora para ligar para 911 na hora que ele tem a morte por overdose, supostamente teria ido trabalhar com P. Diddy e teria ficado milionário comprando casas e alguma coisa. Aí surge uma outra informação
que é uma pessoa que supostamente teria começado a falar sobre essa máfia e essas festas que ele propõe, chamadas de freak-off, que eu vou falar ainda, que não são festas, são estupros coletivos, estupros filmados, é muito diferente do que uma grande suruba, tá? Mas que alguém teria começado a falar sobre essas festas na mídia, que teria sido Jim Carrey. E aí, pra dar um cala-boca nele, a namorada dele teria sido assassinada. Eu pesquisei o nome dela, é Catriona White, e ela morre, parece que de overdose da mesma substância que o Michael Jackson, mas tudo muito solto ainda, por isso que ela tá ali dentro, tá? Então, assim, essa máfia do R&B que se mistura com prostituição, com drogas e com sequestro e rapto de mulheres e tráfico internacional de mulheres é muito grande. Lembrando que a Aaliyah foi lançada com 13, 14 anos, Left Eye e as meninas do TLC eram novas. Aí você tem a história do Puff Daddy, que são essas festas chamadas de freak-off. A gente precisa entender que é assim... As festas que ele chama de freak-off, né, não são as festas que ele dá, aquela white party que todo mundo conhece. Tem vários tipos de festa. O cara é muito legal, é o descolado que faz festa super gente boa pra um monte de gente de branco, mas tinham festas que eram feitas em ambientes mais controlados, tipo um quarto de hotel ou na casa dele, em que ele mantém um cenário com uma equipe de filmagem profissional, em que as pessoas são levadas até esse local, são enganadas de que vão pra uma festinha, são drogadas, são estupradas coletivamente, é tudo filmado, guardado em HD, e depois a pessoa é chantageada. Se falar alguma coisa, eles vão mostrar aquilo. E isso aconteceu com meninas e meninos de 14, 15 anos, com jovens que frequentavam o Flavor Camp, pessoas que passaram pela vida dele, namorada de segurança, profissionais do sexo que eram contratados e eram obrigados a participar. As pessoas ficavam Isso é sadismo. É isso que a gente fala, isso aqui é uma rede sádica. É essa rede sádica que toma conta do universo da música americana, por essa história dessa trindade do mal. Então, assim, essa história toda continua com muita força, todo mundo tem muito medo dele, muito medo. Aí já começa a surgir um boato da história da Whitney, porque... Aí entra na minha parte, porque o Whitney eu sou super fã. A gente sabe que aquela história, né, desde a autópsia do banheiro, da medicação com álcool, tá muito estranha, né? Um suicídio no momento de relançamento. Aí que se mistura a história. Michael, que justifica a questão da Whitney e que tem uma relação muito leve com a Mariah. Quem conhece a história da Mariah, que é uma parte que eu também gosto, sabe do problema que ela teve com o Montolo, o ex-marido, a briga com a Thalia, porque ela foi meio que boicotada, né? Porque não podiam tocar sobre ela. Existe um braço que diz que a Mariah supostamente estaria do lado do Michael, e esse é um dos motivos dela também ter sido proibida ou cancelada lá atrás, porque Mariah era um grande nome, gente. Os 3 grandes nomes da música daquela época, Michael, Mariah, parece que não estava dando muito certo com esse grupo novo, porque eles dominavam todo mundo. Todas as bandas que surgiram a partir daí, desde Kanye West, todo mundo surge com a bênção dessa grande, dessa trindade, né? Bom, o que acontece? R. Kelly de um lado, você tem Puff Daddy no meio, e você também tem o Jay-Z, que é o marido da Beyoncé. Pra mim era o marido da Kardashian, mas também não importa. Jay-Z, ele entra nessa história e aí tá todo mundo com medo de que ele vai ser preso em algum momento, porque a história tá respingando nele, porque não tem como não respingar. Eles são parceiros, né? Além dele ser grande amigo, era grande amigo do Dame Dash, que era o cara que namorou com a Aaliyah, que depois foi sacaneada pelo R. Kelly, foi morta lá, né? O Dame Dash foi namorado, acho que 4 anos da Aaliyah, e ele tem uma relação com o braço de lá. O Jay-Z e o Puff Daddy, eles são amigos, eles são parceiros de música, e aí que vem umas coisas que é assim, inclusive o Jay-Z, ele tem uma gravadora, eu acho que com Kanye West, alguma coisa assim, mas tem uma história que corrobora mais ainda isso, que é a história da Rihanna. Quem conhece a história da Rihanna, e isso é público, a Rihanna, com 16 anos, estava em Barbados, cantando em algum lugar que eu não lembro agora, e ela foi levada de avião para os Estados Unidos, para uma reunião com Jay-Z e com Puff Daddy, e eles brincam que ela ficou 12 horas presa lá dentro, só saiu quando foi assinar o contrato. Mas tem um detalhe, ela era menor de idade, ela tinha 16 ou 17 anos. Como é que você leva uma pessoa para os Estados Unidos para assinar um contrato sem os responsáveis? E supostamente o pai dela foi depois, e foi um contrato acho que de $500 mil, o que podem ser indicativos de tráfico.
né? Vamos, tráfico de mulheres, né? A história se corrobora com a história da Beyoncé, que quando a Beyoncé conhece ele, ela era menor de idade, mas ela passa, eles mudam, né? Eles só começaram a se relacionar aos 18 anos, mas a história de todas as mulheres que se envolvem com essa situação são histórias de mulheres que são vítimas ou vítimas de tráfico internacional de mulheres, de abuso físico, são mulheres que são vítimas de violência doméstica, violência psicológica. Por isso que tá todo mundo perguntando, mas a Beyoncé e a Jennifer Lopez. Gente, é tudo vítima, tudo vítima. Se a gente pegar a Lia, Left Eye, as meninas do TLC, a Jennifer Lopez, a Mary J. Blige, a Cassie, a Kim Porter, Rihanna, são todas vítimas. Mas ela pode ser cúmplice porque ela viu muita coisa errada. Sim, não estou dizendo assim. O que eu estou dizendo é que essas pessoas entram na história como vítima. Quando você trabalha com mulheres, por exemplo, que são vítimas de psicopatas, vítimas de sadistas, vítimas de tráfico internacional, elas acabam aceitando muita coisa ou concordando porque estão ali dentro. Quando você pega a história da Cassie, que é a ex-namorada dele, que ficou 10 anos, e as tentativas de fuga dessa rede perversa e sádica, é sofrimento. Ela era espancada, ela era vigiada, o telefone dela era clonado, o prontuário médico dele ele tinha acesso, ele controla essas vítimas e controla do princípio básico do sadismo e da perversão. Então a gente tem a Kim Porter, que foi esposa dele, Left Eye, você tem a Cassie, a história da Rihanna entra, e aí claro que as pessoas começam a falar, porque a Rihanna para de cantar, e aí a gente tem a história, né, dela não gravar há tantos e tantos anos, o porquê dela ter construído a Fenty Beauty e a Fenty Cosmetics para sair um pouco dessa coisa, desses contratos. Já começaram a analisar, inclusive, as músicas e as letras e as capas de CD, porque vamos lá, gente. Quando você tem uma coisa socialmente que incomoda demais e você tenta, quem estuda teoria freudiana, pega o texto de xistes e parapraxias, ou quando é que a gente faz algum tipo de brincadeira, quando a gente quer dizer uma verdade. A sociedade lá estava esgotada com essa história. Essa história já apareceu em músicas, em filmes, e ninguém fazia nada. Então assim, já que ninguém faz nada, vamos jogar descaradamente para ver se alguém escuta. E quando você conhece uma personalidade sádica, tenho certeza que esse cara, quando via alguma coisa num episódio ou num filme que falava dele, achava engraçado, porque ele é unstoppable. Ninguém conseguia parar ele, porque assim, ele tem na folha de pagamento, supostamente, desde gente que trabalha lá no condado, na polícia, até muita gente importante no FBI. Quando a casa dele foi invadida em março desse ano para pegarem os HDs com estupros coletivos, nem os agentes sabiam, porque acredita-se que ele tem gente muito alta no pagamento no FBI e que tudo era muito sigiloso. A gente está falando de uma rede de prostituição, de tráfico de mulheres, de estupros, que envolve muita gente famosa. Muita gente famosa. Então, a rede é muito grande. Então, a Rihanna entra nessa história. Quando eu coloco a história da Beyoncé e da Solange Knowles, a gente fica perguntando o que aconteceu com a Solange naquela história do elevador, por que ela estava tão brava assim. E existem teorias que, como eu falei, para mim essas mulheres são todas vítimas. Algumas teorias de que a Beyoncé, isso por empregados, funcionários e equipes, de que ela teria sido mantida, que ela é mantida dopada, ela é mantida como uma espécie de funcionária dele, que ela não tem autonomia. Mas isso não é possível. Claro que é possível, gente. A gente viu o que aconteceu com a Britney Spears durante muitos anos. Prisão emocional, violência financeira, violência patrimonial, violência psicológica. A gente está falando de uma trindade do mal. Nath e Isa, se vocês chegar isso até vocês, muito obrigado por essa terminologia que vocês criaram, porque isso faz todo sentido do ponto de vista perverso. Quando você tem uma trindade do mal dominando todo o mercado fonográfico, tudo que você possa imaginar. Gente, eles são os sucessores do Clive Davis lá de trás, do Pharrell, das pessoas que eram os donos da música e continuaram como donos. Para que isso fosse possível, eles precisaram tirar duas pessoas do caminho, que foram o Tupac e o Big, aqui embaixo, lá atrás, nos anos 90. Então, lembrando que esse Tupac era... esqueci de um ponto muito importante. Left Eye, presta atenção. Left Eye do TLC era muito amiga e quase irmã do Tupac. Ou seja, a história aqui embaixo, ela se mistura mais ainda. Ela ainda vai continuar se misturando. A Jada Smith era apaixonada pelo Tupac. A Left Eye tinha relações com o Tupac. O Will Smith, né? E aí tem essa história do filho dele, de por que o filho dele declarou que toda vez que o pai e a mãe brigam, a história do Tupac vem à tona. O que, para bom entendedor, é a palavra base.
Tá certo? Então, assim, essa história do Will Smith se junta. Quando você tem, então, o Keefe D, que quem matou o Tupac foi o Keefe D, que declarou que foi o Puff Daddy. Então tá todo mundo voltando pra ele. Algumas pessoas têm tentado falar sobre o assunto. Uma delas é esse nome que fica aqui na ponta, chamado Jaguar Wright, que é uma rapper americana que teve a sua carreira destruída por eles, porque ela não quis fazer parte dessas loucuras, e ela há 2 anos que fala, e todo mundo fazia, sabe o quê? Doida, surtada, ela é maluca, porque ela tá falando tudo que as vítimas estão confirmando agora. O 50 Cent entra ali também, todo mundo que tá com um tiquezinho assim é porque são pessoas boas, é pra eu poder entender quem é bom, quem é ruim. 50 Cent, a Jaguar Wright, tem uma história do Eminem tentando denunciar isso há muito tempo. O Ashton Kutcher, que tá aqui do lado esquerdo ali em cima, começa a entrar numa briga agora, e aí eu não sei dizer bem a história se vai entrar a questão da Mila Kunis. Tem uma história da Oprah que tá se construindo, mas eu ainda não sei nada, eu tô esperando as meninas falarem sobre isso. Tem aquele ator Cuba Jr. que parece que participava dessas festas. Vamos lembrar que é assim, existem festas e festas de Puff Daddy. Existe aquela festa branca pra todo mundo, que legal, que as pessoas vão. Tem umas festas um pouquinho mais fechadas, que tem bastante gente, que rola algumas drogas. E tem as chamadas freak-offs. As freak-offs são aquelas festas fechadas, com estúdio, com estupro, com droga. E aí, assim, tem detalhes nos processos, não é vozes da minha cabeça, né? Você tem drogas que são junção de ketamina, GHB, Viagra, e depois as pessoas recebiam soroterapia, fluido. Tem relato de vítimas que foram espancadas e ficaram presas durante dias até saírem os roxos para que elas pudessem sair daquilo ali. Vocês entendem que é uma pessoa, o apelido dele de El Diablo, né, o The Devil, não é uma coisa à toa, e ele domina. E quem tenta falar alguma coisa sobre ele é silenciado. Eu hoje comecei a escutar algumas informações de uma mulher chamada Wendy Williams. Se você colocar o Wendy Williams no Google, você vai ver a foto dela. Não é uma pessoa totalmente desconhecida pra gente, mas é uma apresentadora americana, e diz que ela passou anos falando sobre o Puff Daddy, anos levando essas informações. Depois, na biografia, ela explica que ele fez com que ela perdesse o emprego algumas vezes. Vocês entendem que todo mundo que começava a falar alguma coisa sobre ele, ou dava alguma pista sobre ele, ou tentava verbalizar, acabava sendo preso. Tem um homem, 2018, 19, tem um depoimento de uma pessoa, de um homem que era prostituto, e ele tá numa delegacia, ele tá contando toda a história. Ele diz, olha, eu fui mantido em cativeiro pelo Puff Daddy, em que eu era obrigado a ter relações sexuais com várias mulheres, inclusive com a esposa dele, que a Cassie confirma. Eu fui mantido em cárcere privado, drogas, e as coisas somem. Tudo dele, tudo que envolve as histórias, os processos, tudo some e desaparece de uma hora para outra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você junta isso daqui, quando você junta toda essa teia de aranha, você tem gente muito grande. Por que ele tá preso? Ele tá preso porque ele já estava interferindo no processo, ameaçando testemunha, matando, prendendo, uma bomba aqui, não sei o quê. É muita coisa doida, e as pessoas começam a ficar com medo. O lado bom dessa história é que se você for investigar a cadeia onde ele tá preso, e aí quando eu digo que ele vai de Jeffrey Epstein, quem conhece a história do Jeffrey Epstein, quando ele ficou preso, quando ele ficou, né, aquele escândalo todo, ele está num presídio, ele tá no presídio que o Jeffrey Epstein ficou preso, e o Jeffrey morreu de suicídio. E aí quando você pega as teorias de envolvimento do Jeffrey, que ele teria cometido suicídio por enforcamento, mas a quantidade de fraturas é muito maior do que se esperava. Então assim, ele tá num local que a qualidade é horrível, e aí ele tá pagando todas as maldades dele que não serão suficientes, né? Mas ele vai ficar preso muito tempo. E quando eu falo da história do Al Capone, é porque a gente sabe que o Al Capone ele foi pego por sonegação de impostos. E aí eles tentaram pegar uns crimes pequenos ali, pequenos entre aspas, tá? Porque o relatório, essa denúncia que gerou a prisão dele não envolve todas essas vítimas. Já apareceram mais de 50 vítimas, tem as histórias... O que ele está sendo processado agora é por prostituição, por tráfico de mulheres, por tráfico relacionado com prostituição, é bastante coisa. Algumas pessoas ainda não caíram nessa história toda. O próximo provavelmente deve ser o Jay-Z.
essa história do Jay-Z que vai vir à tona. Ah, mas a Beyoncé sabia, a Beyoncé não sabia. Gente, pelo amor de Deus, é uma vítima. Depois a gente descobre isso, se ela quiser falar. Assim como também a história do Justin. Eu entendo que é uma história que precisa ficar muito controlada, porque assim, esse bicho já sofreu demais. Ele já sofreu demais, a Beyoncé deve ter sofrido demais, Rihanna sofreu demais. Mexer nessas histórias agora, esse homem vai ficar preso pro resto da vida. Ele não vai sair de lá. Então, assim, talvez algumas histórias sejam meio que amenizadas para evitar sei lá, um efeito colateral muito grande. Mas vocês percebem que quando essa história toda, ela tá só se desenrolando. E quando eu digo que a internet parou, isso aqui tem potencial de ser um dos maiores casos de psicopatia do ponto de vista sádico. E aí eu falo isso baseado no relatório, na denúncia que foi apresentada. Tem um canal que eu sigo de um advogado americano em que ele leu toda a denúncia que descrevem aquelas festas. Essas festas de freak offs pelas quais ele está sendo preso, ele vai ser processado e que já tem as testemunhas, mostram uma pessoa perversa, psicopata, sádica, poder, dor, manipulação, controle, e assim, mas durante muitos anos, de uma maneira que a gente não viu até hoje, que eu não tenho. Eu adoro assistir seriados, documentários, sou da Liga de Forense da universidade, a gente discute muito comportamento psicopático, eu nunca vi nada tão grande assim, porque a extensão do poder dele torna de uma maneira invencível. São 3 décadas de pessoas, e cada vez mais ele foi ficando mais forte. Todo mundo que brigou com ele de alguma maneira, foi excluído da carreira musical, foi boicotado. Tem algumas falas dele muito, muito fortes. Você pega as entrevistas em que ele diz, a gente que decide o que a gente veste, a gente que decide o que vocês comem, o que vocês usam, porque ele estava realmente no topo do mundo e se sentindo invencível. Tem relatos, por exemplo, de freak-offs em que ele destrói o quarto do hotel e paga $42 mil. Só que assim, ele paga o quarto, ele paga o segurança. Quando a Cassie tenta fugir, e o vídeo que tem nas redes é esse, dela fugindo e sendo espancada no corredor, esse vídeo desapareceu do servidor do hotel. Tudo que ele conseguiu encobrir os rastros dele porque ele é multimilionário. E aí tem algumas explicações que esse dinheiro talvez não seja somente da questão de música, né? Da questão musical. Esse dinheiro dele ele tem associados que trabalham em outras áreas. Inclusive, a gente tem... existem denúncias do FBI que falam dessa corporação de uma das empresas dele que foi criada justamente para limpar o buraco, limpar os problemas que eles enfrentam. Então, assim, a história toda... Tem mais gente pra colocar nessa minha loucura. E aí eu brinco que, assim, tem, por exemplo, eu tava lendo... Eu ando com esse bloquinho aqui, tá, gente? Que eu vou anotando, tem post-it, eu vou guardando pra colocar em casa. Tem umas coisas, por exemplo, a Jago Wright falou sobre a relação daquela banda Boyz II Men, que eu confio eles mais ou menos, eu sabia quem era, mas tem uma história. E aí... Essas pessoas todas também, elas têm uma relação de bloodline, tem uma relação de amizade, sabe? Do pai da Beyoncé, quando conhece o Jay-Z. Gente, nada me tira da cabeça que a gente está lidando com um grande esquema de tráfico internacional de mulheres artistas que foram sempre vítimas. Todas elas, pra mim, são vítimas. Tanto a Kim, como a Left Eye, como a Lia, como, sei lá, Whitney, como a Cassie, como a Beyoncé, como a Catriona, Solange, todas elas são vítimas de uma máfia, de uma rede perversa, que não tem só esses 3, deve ter mais gente, mas porque os 3 são conhecidos. E vamos lembrar, gente, perverso se associa com perverso, faz jogo. Então, assim, além disso, ele tem outras pessoas sádicas que participam desses freak-offs, ele filma e ele tem essas pessoas na mão, porque ele pode pedir o que ele quiser. E aí a gente tá falando de políticos, a gente tá falando de agentes públicos, a gente tá falando de pessoas muito grandes, muito famosas. Lembram do caso do Jeffrey Epstein, que chega até a coroa britânica? Esse caso também tem ramificações imensas ali nos Estados Unidos. Então, assim,
Quando a gente pega esse fluxograma, essa coisa louca que eu fiz aqui, que na verdade é toda a minha cabeça emaranhada, tem muita coisa para ir crescendo, mas a gente precisa entender que a gente não tá lidando com a história de um ídolo da música americana que foi pego fazendo uma besteira. Não é isso. É o segundo de um grupo de 3 que foi preso e as acusações são muito graves. O R. Kelly já tá preso lá, cumprindo pena por esses crimes. R. Kelly, que se casou com a Lia com 15 anos, tá certo? Falsificando o documento, e que depois, quando ela peita eles, ela confronta, ela morre acidentalmente num avião, que quem coloca ela é o cara que acidentalmente matou, né, a situação da Left Eye, e eles estão relacionados a que importa que morreu, todo mundo que tem sempre assim, o Tupac que morre, o Big que morre, todo mundo vai morrendo em volta dele. As pessoas que... Lembram que da Uptown Records, que eu falei pra vocês, dos 5, 3 já morreram. 3 já morreram. Só ficou ele e mais uma outra pessoa que... alguma coisa que parece que não tá muito bem da cabeça, mas todo mundo morre. Todo mundo que se associa a ele. E é muito... mas tudo isso é fake news, é teoria da conspiração? Pode ser teoria da conspiração, sim. Mas tem muita informação que corrobora. Você tem, por exemplo, o filho do Will Smith, que vem à tona falar que quer cortar relações com o pai, porque o pai teria levado ele e o Justin para uma festa no Flavor Camp, uma das freak-offs do Puff Daddy. E as pessoas estão falando. Eles estão falando, e cada vez que vai juntando, mais coisa vai aparecendo. Então, assim... Era mais ou menos isso. Eu tive que falar um pouquinho mais rápido para correr, né? Eu vou ainda ampliar essa história toda. Se você puder e quiser colaborar, você vai entrar lá em www.vdmc.com.br, que lá tem um Apoie-se. Esse podcast não é sobre fofocas de Hollywood, meu podcast é sobre saúde mental. Então, se você voltar aos outros episódios, eu falo um pouco sobre saúde mental, sobre sono, sobre algumas questões para melhorar. Mas, como diz o povo da internet, né? Eu sou uma kakura, fofoqueiro e desocupado. Então, assim, quando eu tô no meu final de semana com os meus amigos, eu gosto de ler essas coisas, de estudar essas questões de comportamento. Se aparecer mais alguma novidade, eu volto a falar sobre ele. Mas lembrando que, assim... Assistam o episódio que tem no Fefoverso sobre esse crime. Assistam toda a lista da Trindade do Mal, da Nath e da Isa. Você pode seguir a sequência delas. Eu assisti já uma vez direta, a outra vendo meus imagens e vou voltando, e cada vez que elas falam algum outro episódio eu volto pra ver, que é extremamente importante. E no podcast Me Conte uma Fofoca, do Ti e do Edu, tem um episódio da semana passada para apoiadores que é com as meninas e que é fenomenal. Tudo que eles publicam, eu assisto olhando. Esse quadro eu faço para eu conseguir me entender, né? Então eu assisto esse quadro olhando e entendendo. Se aparecerem mais coisas, eu vou falando. É o Capone, que eu já falei, eu vou riscando. Mas a princípio é isso. Vocês me fizeram vir gravar correndo no final de um dia de trabalho, porque essa coisa tá estourando e aí o povo tá reclamando que eu não convidei pra minha casa. Eu não convidei pra minha casa porque não cabe todo mundo, né, gente? Então só tinha os meus amigos mais próximos e essa coisa meio que estourou. Bom, é isso. A gente se vê no próximo episódio que seja do VDMC normal, que não é de fofoca. Beijos!